E vou falar uma coisa, nos primeiros episódios, acho que os 5 primeiros episódios ali, quando ele tá introduzindo o mundo e introduzindo a história, eu acho que eles fazem um trabalho brilhante, logo no primeiro episódio mostrando esses portais, as naves, esses astros do nosso sistema solar, provavelmente terraformados, né? Você vê o Ganymede, Vênus, terraformados, Marte, terraformados para estarem aptos a ter a habitação humana, como se fossem cidades em Marte, nessas luas, né? E a estética do Cowboy Bebop logo no início e a forma como se mescla com aquela música de jazz, de blues, um primor. Para mim, assim, esse início há um primor estético e a ambientação, para mim, é próxima da perfeição ali do que eles fazem no início, né? Algum de vocês quer falar um pouco o primeiro episódio que eu acho muito importante para ambientar, que mostra ali o Spike, que é o protagonista, né? Caçando um casal de criminosos, né? Mas ao mesmo tempo muito humanizados. Você quase que torce para eles escaparem sempre, né? Mas tem esse Spike, que é um protagonista que eu vejo ali ele com muitas inspirações do Clint Eastwood nos filmes de faroeste, do Bruce Lee, ele tem, do jeito que ele luta, né? Do jeito que ele luta, e também de um anime da década de 80, pouco conhecido aqui no Brasil, que é o City Hunter, que o protagonista se chama Ryu Saeba, e ele é uma espécie de detetive ali em investigações urbanas. Então o Spike me parece ser uma fusão desses três. E da mesma forma que a história de Cowboy Bebop é uma fusão de 3 gêneros, né? Você tem uma fusão do ficção espacial, do western, a cultura dos bounty hunters, né? Caçando criminosos, e do noir também, uma coisa que vem um pouco da inspiração do Blade Runner, né? Aquela coisa meio detetive, né? Isso. Não, eu preciso falar uma coisa. Porque só um comentário engraçado, porque se for parar para pensar, Cowboy Bebop, cowboy, né? Cow, vaqueiro. Bebop é um estilo de música, né? O bebop é um estilo de jazz muito específico, que aliás extremamente complexo, veloz, com a estrutura bem bem. Quando os músicos fazem sessões de jam sessions para poder tocar, você precisa dos tipos de músicos mais os melhores músicos para poder fazer esse tipo de música. Realmente é muito complexo. Então, se fosse brasileiro, o Cowboy Bebop, eu diria que seria o vaqueiro bossa nova. Perfeito. Seria mais ou menos uma coisa assim. A categoria que o Cowboy Bebop é literalmente a junção de todas essas coisas que o Vitor falou aí. Neo-noir Space Western. E você, Ross, que é um exímio conhecedor do gênero cyberpunk, você diria que o Cowboy Bebop ele também flerta com o gênero cyberpunk ou não? Ele não flerta, não, ele abraça. O Cowboy Bebop, sem dúvida nenhuma, ele é uma obra dentro de um universo cyberpunk. Eu acho que você pode caracterizar o Cowboy Bebop como cyberpunk, sim. Porque ele flerta com as principais características do estilo cyberpunk. Porque ele flerta com tecnologia avançada, mas que apesar da tecnologia avançada, o universo, né, no caso aí o sistema, né, os planetas todos, a condição humana não melhorou. Tem muita tecnologia, mas o povo continua com problemas sociais sérios, né? Por exemplo, todo mundo meio pobre, corrupção comendo solta, tirania corporativa e etc, criminalidade exacerbada, e você tem a parte da melancolia, porque todo gênero de cyberpunk, ele é um gênero, o cyberpunk em si ele é um gênero melancólico, então as obras que se inserem nesse gênero, elas também trazem essa melancolia, e melancolia anda de mão dada com o Cowboy Bebop. Então, então você pega uma obra que tem tecnologia avançada, muito mais avançada que da época que foi feito e da nossa época atual.
Uma você sociedade tem disfuncional, né? uma sociedade completamente disfuncional, né? Uma distopia social. E você tem a melancolia, né? Você tem aí os 3 elementos principais do cyberpunk. E o Cowboy Bebop, pra mim, tem tudo isso. E eu acho que isso que o Bruno falou das sessões de jazz, né? Inclusive, uma correção, não é o primeiro episódio, é a primeira sessão. O nome dos episódios são Sessão 1, Sessão 2, Sessão 3, justamente por essa inspiração no jazz. O jazz que é um gênero musical agradável de ouvir, muitas vezes alegre, mas também às vezes tem espaço para melancolia. Eu acho que ele quebra um pouco o gelo, assim também como o Blade Runner fazia, né? Mas o Blade Runner pega só a parte melancólica, né? O Cowboy Bebop ele coloca ali também a parte mais alegre do jazz para quebrar essa distopia, né? Do cenário que ele tá colocando, com bom humor também em alguns pontos, né? O jazz, eu acho que ele combina muito bem com a melancolia. Você tem um jazz animado, por exemplo, você pega a abertura Tank, né? A música Tank a abertura de Cowboy Bebop. Ela é uma música mais célere, é uma música mais animada, é uma música mais empolgante. Ou seja, você tem esse estilo, mas você tem o estilo do jazz. O jazz tem muito ligação com essa melancolia, aquele negócio, né, te lembra aquele momento que você faz aquela introspecção, aquele aquele negócio de relembrar os seus momentos e mastigar as dores do passado ali. Então eu acho que o jazz tem muito disso. O jazz, ele traz o ritmo do jazz, o jeito que a música jazz é tocada, ela traz esse sofrimento da alma à tona no ser humano. Pelo menos eu acho que é uma das características principais desse estilo de música. Então combina muito bem, porque, igual eu falei, melancolia é um tema recorrente em Cowboy Bebop. Então dá muita mão. E aí você pega, por exemplo, o ending, né, a música final, que é Gotta Knock a Little Harder, dos episódios, é uma música que, igual eu falei, eu já passei muitas e muitas horas escutando essa música, uma das minhas músicas favoritas, e já passei meu tempo, né, pensando nos problemas e ali trabalhando minhas amarguras escutando essa música. Essa música pra mim é sensacional. Então isso não é jazz, isso aí é quase que emo, então. É um Evanescence melhorado. É um Evanescence. Mas é muito interessante porque realmente... Isso não é minha opinião, tá? Porque senão as pessoas vão me bater na rua, né? Não é isso, pelo amor de Deus. E outra característica... Pode falar, Bruno, pode falar. Não, eu tô achando muito interessante que você estava escutando você falar, e realmente tem muito do amargo e do doce, assim, no Cowboy Bebop, né, o Ross? Você tava falando. E outra coisa, juntando com o que você falou, Vitor, né, sobre o primeiro episódio, sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que parece muito com Pulp Fiction, as conversas. Sim. Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, a primeira primeira cena, onde eles já estão introduzindo os primeiros personagens, né, o Jet com o Spike, me lembra aquela conversa do Royal with Cheese, muito famosa, do Pulp Fiction. Que como é que era o quarteirão na França, né? Como que era chamado o quarteirão na França? Quarteirão, como é que é o quarteirão com queijo na França? Royal with Cheese. E aí, a conversa do Jet com o Spike, o Jet tá cozinhando, aí ele fala, tá pronto, né? O que é que tem pra comer? Tem beef e peppers. Aí ele chega assim, quando o Spike tá começando a comer, assim, peraí, mas não tem bife. Então você realmente não pode dizer que é bife com peppers. É só peppers. Mas não é, não. Não é, mas você pode chamar de bife com peppers você não pode chamar de bife com peppers, você pode sim se você não tem dinheiro. Quer dizer, para dar o tom completamente ali, ó, você tem porque eu acho que esse tom agradável vem nas pequenas coisas. Você está falando do amargo das pessoas pobres, tristes, melancólicas, mas ele traz cor também, com essas piadas e na relação das pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que é aí que o Cowboy Bebop realmente mostra suas verdadeiras cores, sabe? Porque ele traz também não só o amargo e a melancolia, como o doce também nesses pequenos pontos. Sim. Concordo plenamente. Mas a questão que eu estava falando da melancolia é porque você vê que
eu acho que os personagens principais funcionam bem porque eles te mostram como lidar com uma situação de melancolia, porque eles estão... Primeiro, quando você acaba de assistir, você percebe que a história de cada um, isso não é apresentado logo no episódio 1, mas que a história de cada um é uma história trágica. Todo mundo que participa do grupo da Bebop, que é a nave, né, principal deles lá, do Jet, são todas pessoas que tiveram uma vida muito difícil, né? Tiveram alguma tragédia muito grande na vida. Sim. E eles estão constantemente em dificuldade. Eles nunca estão com dinheiro. Você vai ver que esse tema que o Bruno falou aí do... mas a gente não tem dinheiro para comprar carne. A gente não tem dinheiro pra... Eles estão sempre pobres, eles estão sempre quebrados. É aquela coisa daquela sociedade que você está sempre correndo atrás do pão de amanhã. É um treco muito difícil. Só que eles lidam com essa pobreza, com essa tristeza, com essas situações difíceis de um jeito tão fluido, e cada um do seu jeito, né? Porque o Jet, por exemplo, é mais aquela figura durona, paterna, falando, não, você pode, quando você não tem dinheiro, é isso mesmo. E o Spike, que é aquele cara que fica trucando, mas é que é aquele cara vida boa, sabe? Passa aquele ar preguiçoso, aquele ar tipo assim, a vida vai me levando, eu vou nadando na corrente da vida, eu não preciso ficar remando contra a maré, para onde a maré me for, eu vou. Então, assim, você vê que eles mostram jeitos de lidar com essa melancolia. Eles é a parte que eu acho que é o seu doce aí. Eles mostram as coisas bacanas, que você ainda pode, né, ter uma vida bacana, você ainda pode ter amigos, você ainda pode ter um look na vida, como lidar com essa opressão, assim, essa vida opressiva, sem se desesperar, sem cair no total desespero. Ao contrário de muitos daqueles que eles vão atrás, né? O próprio primeiro episódio, em que o vilão, digamos assim, que é difícil, né, caracterizar alguém como vilão. Poucos têm esse papel muito bem definido em Cowboy Bebop, mas o antagonista principal... às vezes são eles mesmos, os próprios vilões, né, assim... Mas os antagonistas, assim, vamos colocar assim, aqueles que antagonizam o grupo, que vão entrar em choque direto com o grupo, no primeiro episódio é aquele cara que tá levando uma droga de combate, que chama Red Eye, que é um colírio de combate que eles chamam, que você espirra no olho e ele dá como se fosse um frenesi, que o cara, os nervos começam a reagir mais rápido, é como se você ficasse em um estado super-humano. Mas aquilo ali vai... Pra quem jogou Red Dead Redemption, é quando você ativa aquele especial lá, que é o Dead Eye, né? Que aí você vê tudo em câmera lenta, né? Isso, várias obras na cultura nerd usam esse trope, né? Do cara que vai vendo tudo se movendo mais lento ao redor dele, com isso ele consegue agir numa velocidade sobre-humana. E essa droga de combate é uma droga ilegal, ela é uma droga que foi usada muito numa guerra que aconteceu pouco tempo antes da história do ano em que Cowboy Bebop se passa, e ela é uma droga proibida. E esse cara tinha roubado um carregamento dessa droga da comunidade local lá, da máfia local, dos traficantes locais. E ele pega esse escolhido. Então, assim, ele é um cara que tá tentando sobreviver. O antagonista, ele já não tem esse negócio. Ele tá tipo assim... Não, eu tenho que pegar, eu tenho que fugir. Normalmente os antagonistas do Cowboy Bebop são pessoas muito estressadas. Enquanto o pessoal do Cowboy Bebop é um pessoal muito centrado, assim. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Com certeza. E antes de vocês... Pode falar, Bruno. Eu acho... É só porque eu acho que isso que traz o lado humano, né? Do Cowboy Bebop. Porque os heróis, eles mesmos, eles só têm atos heróicos quando eles estão atrás de dinheiro. Grande maioria das vezes. Muito raramente eles vão assim, geralmente eles só querem pegar mesmo a caça deles e vender para poder ter dinheiro. Então, assim, isso eu acho que traz um lado humano muito forte mesmo pra história. Eles não são heróis, eles são mercenários que às vezes mostram traços de humanidade, né? Mas antes, o Rossi já citou aí o time, né? Mas antes de a gente partir pro